texto bíblico de nossa meditação esta noite é Josué capítulo 5, versículo 13, 14 e 15. Eu pedirei que você se coloque em pé para lermos este texto, depois poderá se assentar. Josué capítulo 5, versículo 13, 14 e 15. Junte a sua voz a minha e o seu coração ao meu, estamos com a mesma versão aí para a gente poder ler juntos. E sucedeu que santo, e Josué fez assim, e a igreja de Deus diz, amém. Pode tomar o seu assento. Eu desejei, em introdução à minha reflexão neste texto, compartilhar com os irmãos um hino do cantor cristão. Se você quiser procurar a letra, é o hino 340 do cantor cristão. O título deste hino é Importará. Até porque alguém me observou outro dia que faz muito tempo que eu não canto aqui na igreja, e é verdade, mas é porque a minha voz não é mais a mesma. Então talvez você não tenha nem ouvido o pastor cantar, se está na igreja há algum tempo, e você vai logo saber por que eu canto tão pouco, e você vai agradecer que eu canto tão pouco. Não. Mas eu quis compartilhar com os irmãos um hino, não é um hino muito conhecido, mas que mensagem, irmãos, e como fala ao nosso coração. Importará ao Senhor Jesus que eu viva no mundo a ter o meu coração cheio de aflição, sentirá meu triste viver. Oh, sim, eu sei, Jesus bem vê o que eu estou a sofrer, em cruel peleja, pavor, inveja, Jesus me quer valer. Importará ao Senhor Jesus que eu viva com dissabor, por andar sem luz que me vem da cruz, sentirá, pois meu Salvador. Oh, sim, eu sei, Jesus bem vê o que eu estou a sofrer, em cruel peleja, pavor, inveja, Jesus me quer valer. Importará ao Senhor Jesus que eu caia na tentação, se Satã puder minha fé vencer, me dará de novo perdão. Oh, sim, eu sei, Jesus bem vê o que eu estou a sofrer, em cruel peleja, pavor, inveja, Jesus me quer valer. Importará ao Senhor Jesus se a morte ferir meu lar,
e que diga adeus aos queridos meus, sentirá, Jesus pesará. Oh, sim, eu sei, Jesus bem vê o que eu estou a sofrer. Em cruel peleja, pavor, inveja, Jesus me quer valer. Obrigado, Watson. Obrigado, Heitor. A pergunta deste hino e a razão por que eu escolhi compartilhar com os irmãos é: será que Jesus se importa? Será que Jesus se importa se eu tiver meu coração cheio de aflição? Será que Jesus se importa se eu enfrentar tristezas? Será que Jesus se importa se eu experimento a amargura nesta vida? Sentirá o meu Salvador? Veja que pergunta. Importará, isto é, Jesus se importa se eu cair na tentação? Eu hesitei em cantar essa terceira estrofe, e esse meu cantor cristão é antigo e cheio de anotações, eu leio os hinos e falo, isso aqui está meio estranho, isso aqui não sei o que e tal, ou isso aqui é muito bonito. E como ele é herdado, ele é muito mais velho do que eu, e tem as anotações da antiga proprietária dele, a irmã Edir Cunha, que já está com o Senhor Jesus há um número de anos, e ela escrevia, lindo hino. Ou outra ela dizia, nem tão bonito assim, deixa de lado. A terceira estrofe me faz perguntar, se Satã puder minha fé vencer, me dará de novo o perdão? Jesus se importa se a morte ferir o meu lar? Se disser adeus aos queridos meus, sentirá Jesus? Pesará? Oh, sim, eu sei, Jesus bem vê o que eu estou a sofrer. Em cruel peleja, pavor, a inveja, isto é, as intrigas causadas pela inveja, Jesus me quer valer. Quem colocou estas palavras em português? Um missionário americano que faleceu em 1930, seu nome era William Ensminger, tinha sua própria história para contar sobre isto. Àquela época, as nossas igrejas batistas faziam a ceia do Senhor com cálice único. Você entendeu o que eu disse? Faziam a ceia do Senhor com cálice único. Eca. E Ensminger contraiu hanseníase no lábio. A hanseníase naquela época era uma doença impossível de tratar, praticamente uma sentença de morte dali a alguns anos. E ele precisou voltar para os Estados Unidos, onde não havia tratamento, e foi enviado por fim para a Inglaterra, que era o maior centro médico do mundo naquela época. E foi uma causa, você depois pode ler, então, tudo isso está digitalizado, o Jornal Batista de 1908, 1910, 1911, 12, por aí vai. As chamadas de oração em favor do missionário Ensminger. Por acaso, outro missionário, o primeiro de todos, Bagby, estava na Bahia, trabalhando, pregando o evangelho, quando leu uma notícia curiosa no jornal. A notícia do jornal dizia que um homem que tinha, na época tratava-se tudo com o nome geral de lepra, um leproso foi mordido por uma serpente e a lepra recuou no lugar do ferimento. Ele mandou recorte de jornal por correio para Ensminger, e esse tratamento, que era desconhecido na Inglaterra, foi usado, trouxeram serpentes do Brasil para poder extrair o veneno e com o veneno curar a lepra do missionário Ensminger. Ele curado, voltou ao Brasil, continuou pregando. Foi um grande, você consegue imaginar isso? Imagino, um grande movimento de orações de gratidão a Deus pela cura tão pitoresca, tão inusitada do missionário, que foi curado, serviu o Senhor neste país até o último dia de vida e está sepultado em Petrópolis, aguardando o dia da ressurreição. Importará o Senhor Jesus? Por vezes, nós também nos deparamos com essas situações, com momentos em que, por estarmos diante de alguma coisa, passa pelo nosso coração essa pergunta: será que Jesus se importa?
Esta linda passagem que nós acabamos de ler no livro de Josué, mostra um momento em que Josué teve um encontro com Deus, e nós vamos analisar e estudar esse encontro hoje. Josué teve um encontro com Deus. Esse encontro com Deus é tão importante quanto tudo que aconteceu depois. Então a gente sabe cantar muito bem, vem com Josué, lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Mas a gente precisa de um outro momento com Josué antes disso, antes de as muralhas ruírem, quando elas ainda estavam bem de pé. O texto mostra Deus indo ao encontro de Josué. Primeira coisa que eu lhe digo, observe Josué. O texto diz, estando Josué perto de Jericó, pergunta aos irmãos, onde Josué estava? O texto diz, nos arredores de Jericó. A verdade é, irmãos, que Josué estava, e nós vamos falar sobre o que ele estava fazendo, mas a posição em que ele se encontrava, não só geográfica, mas sobretudo à frente do povo, era uma posição, eu consigo imaginar, você também, uma posição de pesadas responsabilidades que ele tinha de lidar sozinho. Tudo aconteceu muito rápido, é verdade, ele teve alguns anos de preparação, mas desde a morte de Moisés as coisas aconteceram uma após a outra. Os únicos dias de pausa que houve foram os dias de luto de Moisés. Depois abre-se o Rio Jordão, feito extraordinário, miraculoso, o povo atravessa. E nessa travessia que está relatada no capítulo 2, capítulo 3, o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, serei contigo. É a forma como Deus, irmãos, coloca certos selos que dão autoridade. Isso é uma experiência que todos nós vivemos em diferentes âmbitos da vida. Eu e meus colegas de ministério, vivemos isso de maneira muito forte, quando nós estamos à busca de certos selos de Deus, que de tempo em tempo Deus nos dá. Agora Deus tinha dado um comando a Josué, ele tinha que conduzir o povo para a conquista de Jericó. Deus ainda, preste atenção agora, esse elemento é importante para você entender o texto, Deus ainda não tinha dito para Josué como é que as coisas aconteceriam. Tinha dito que começaria por Jericó, mas não tinha dito como é. Não havia nenhum sinal, nenhuma palavra sobre o milagre. Deus havia garantido vitória, Deus havia garantido que toda a terra, aliás, seria conquistada, mas diante do primeiro momento, da primeira cidade, Senhor, não podia ter começado com uma cidade menorzinha, não, Senhor, uma cidade para a gente ir esquentando os motores? Não, a maior, a principal. Uma das cidades mais antigas do mundo, a localização estratégica, muralha alta, por sinal, uma cidade rica, economicamente desenvolvida, e com homens em quantidade para lutar pela cidade. Josué era um homem maduro, e maduro sobretudo na fé, ainda que tivesse com cerca aqui de 80, 81 anos de idade, a Bíblia diz que ele ainda tinha muito vigor físico. Ele estava olhando para Jericó, do ponto de vista de um homem. E quando eu pergunto em segundo lugar o que ele estava fazendo, os comentaristas antigos dizem, ele estava orando, ele estava meditando, ele estava fazendo tudo isso ao mesmo tempo, tente se colocar no lugar dele, olhando para aquela cidade tão grande, milhares de pessoas, olhando para aqueles muros tão altos, tão sólidos, e talvez, suponho que seja válido supor, perguntando, o que é que Deus vai fazer? Você já se fez essa pergunta na sua vida? O que ele estava sentindo, irmãos? O texto é sucinto, não podemos mais do que tirar algumas inferências. Josué tinha, de um lado, uma certeza de Deus de que teria vitória. Mas, por outro lado, ele estava olhando para muros sólidos e grandes, o suficiente para ele se perguntar, ok, Deus fará, mas como? Ele meditava, ele ponderava, orava, disso não há dúvidas, um homem de Deus, um herói da fé. Você consegue imaginar porque você já esteve nessa posição. Mas quando eu pergunto como estava o seu coração, eu digo que ele demonstrou. Ouça o texto. Estando Josué perto de Jericó,
levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Não sabes você, não sabes tu que a boca revela aquilo que o coração está cheio? O coração dele estava cheio era de preocupações. O coração dele estava cheio, humanamente compreensível, perfeitamente compreensível como ser humano, de hesitações diante dos seus inimigos. Ele tinha certeza de vitória, disso não há dúvida. Mas vem um homem com a espada nua na mão. Sim, é válido entender que a resposta dele era firme. Ele era um homem de 80 anos de idade. E ele não demonstrou nenhum titubeio aqui. És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Sim, firmeza. Mas na firmeza a gente percebe o sentimento do seu coração. O coração estava preparado para combater, mas é o coração que está em vigília. Diria até que a expectativa de que inimigos viessem. Por isso ele tinha a pergunta pronta para fazer. Um mix no coração dele. Nós veremos, irmãos, que Josué se encontrava, guardadas as devidas proporções, na posição em que nós nos encontramos tantas e tantas vezes na nossa vida. A posição que você se encontra quando está diante de uma situação fora do seu controle. Na palavra do hino, será que Jesus se importa? Na situação que outro se encontra quando vê o abatimento. Veja, gente, toda quarta-feira nós oramos por uma lista longa e permanente de pessoas que estão enfermas, com os seus familiares, com os seus cuidadores. Importará ao Senhor Jesus se a morte ferir meu lar? A posição na qual você se encontra quando você está diante de um desafio e não sabe bem o que fazer. Você está como Josué, olhando os muros. A posição na qual se encontram os enfermos que estão pedindo cura e a cura não vem. A posição na qual se encontra aquele aflito. Um mix de aflição e firmeza que não é tão difícil de entender, porque a experiência confirma muito bem o que ele estava vivendo. Com quem Josué se encontrou? Acho que nós sabemos a resposta para essa pergunta. Mas vamos apreciar os detalhes então. Suposto afirmar que nós já sabemos que foi um encontro com Jesus, vamos olhar os detalhes desse encontro. Primeiro, o texto diz que chegou a figura, o texto é bem direto, se pôs em pé diante dele um homem. A figura de homem, a forma humana, porque Jesus ainda não estava encarnado, é um dos vislumbres que nós temos do que significa a própria vinda de Jesus ao mundo como um homem. Ele veio ao nosso encontro como um de nós para vir e estar conosco. Outras vezes em que a glória de Deus se manifestou junto às pessoas, com todo o seu vislumbre, com todo o seu peso, com toda a sua majestade, era algo difícil de suportar. Nesta ocasião, Deus vem a ele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na forma de um homem. Vocês que gostam de história, sabem que isso não era raro no mundo antigo. Tudo era tão diferente, não havia essa imagem, essas redes sociais que mostram o rosto de alguém para todo lado. Então não era raro você ler sobre isso você lê a respeito disso na vida da rainha Vitória, você lê a respeito disso notavelmente na vida de Pedro o Grande, que foi um czar da Rússia. E Pedro o Grande, antes de ser coroado, foi morar no meio do povo durante alguns anos. Não somente isso, embora ele fosse um homem muito alto, tinha mais de 2 metros, e um homem muito forte, aliás, ele construiu força, porque a história registra que ele foi trabalhar como serviçal no porto, carregando e trabalhando nos navios, e como carpinteiro e serviço manual. Qual era o objetivo dele nisso? O objetivo dele nisso era entender
era entender os dramas das pessoas, era entender a realidade das pessoas. Você lê sobre isso em outros monarcas do passado, ninguém fez isso mais do que o Senhor Jesus. Não conhece o texto de Filipenses? Subsistindo em forma de Deus, não teve o ser igual a Deus algo a que devesse aferrar, antes fez a si mesmo de nenhuma reputação, fazendo-se homem e achado na forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Existe algo que eu tiro desse texto para minha reflexão sobre a forma como Jesus chegou até Josué. Uma forma, será que eu digo próxima? Direi, próxima. Um homem. Vamos apreciar os detalhes, meus amigos. Um homem com a espada desembainhada na mão. Um homem, diz o texto, que tinha na mão uma espada nua, isso é, tirada da sua bainha. Isso talvez, quando nós lemos o texto, causou medo em Josué. Mas à medida que esse encontro maravilhoso com Deus se desdobrou, a espada que num momento inspirou receios, depois vem inspirar outra coisa, é segurança. A espada estava na mão, tirada da bainha, pronta para atacar, mas não para atacar contra ele, mas para atacar em sua defesa. Vamos guardar uma coisa simples no coração e totalmente bíblica e de grande valor para todos nós, irmãos. Hoje e em qualquer momento, Jesus Cristo é o nosso protetor. No mundo, alguém consegue uma posição ou algumas vantagens e diz, é porque ele é protegido. Não é isso que dizem no mundo? Dessas trocas de favores que existem no mundo, dizem, tal pessoa é protegido de não sei quem, é protegido de tal. Agora estufe o peito. Você é protegido do Senhor Jesus Cristo. Se você já se rendeu ao chamado Salvador do Evangelho. Ele veio ao encontro de Josué como um homem. Isso para mim é proximidade. Eu estou lendo o texto e pensando com vocês aqui livremente. Mas ele veio com a espada pronta, não para ir contra ele, mas para defendê-lo. Irmão, eu compartilhei aí no seu resumo, no verso da hora do culto, um dos versículos que eu tenho maior apreço. Eu tenho cerca de 31.200 versículos favoritos da Bíblia, porque ela tem cerca de 31.200 versículos. Mas este é um daqueles, segundo Crônicas 16, versículo 9, que diz, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Essa é uma declaração do rei Josafá, antes de entrar em batalha. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Não lamente, o seu coração é imperfeito, o meu também. O texto quer dizer, cujo coração, outra tradução mais recente diz, é totalmente dele. O Senhor, irmão, seus olhos percorrem toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus é o nosso protetor, irmãos. Em situações que nós nos sentimos amedrontados, nós podemos saber que temos um grande protetor, um grande defensor, um grande Deus em nosso favor. Nós nos achamos numa situação daquelas da vida que estamos perdidos. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra, Ele não te perdeu de vista. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para mostrar-se forte. Percebe que há uma graça especial de Deus para conosco quando estamos abatidos? Percebe que há um cuidado de Deus ainda maior quando estamos necessitados? Para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Há mais. Depois que Josué fez a pergunta que fez, 5,14 nos dá a resposta. Nos diz, venho agora como príncipe do exército do Senhor. Um homem
com a espada nua, isto é, tirada da bainha, mas que se apresenta príncipe do exército do Senhor. Eu vou até aproveitar um minuto para a gente tirar uma dúvida bíblica. Esse nome, príncipe do exército do Senhor, é usado em outros textos para se referir a outros anjos, como por exemplo o anjo Miguel. Em Daniel 10, versículo 13, está escrito que ele é um dos primeiros príncipes. Preste atenção, um dos primeiros necessariamente quer dizer que há outros. Miguel é um dos primeiros príncipes. Porém, este anjo, nós já sabemos quem é, mas vamos substanciar a nossa resposta. Este anjo vem agora como o príncipe, o comandante, o generalíssimo, o capitão. Quando você lê no capítulo seguinte o que aconteceu com Jericó, aquela derrubada gigantesca e miraculosa dos seus muros, nós sabemos que, do ponto de vista humano de Israel e dos próprios habitantes da cidade, era algo inexplicável, era como se fosse um terremoto sem a terra estar tremendo, a muralha simplesmente caiu. Mas, queridos, se tivéssemos olhos para ver, veríamos o exército do Senhor atacando aquela cidade e o exército do Senhor derrubando aqueles muros. Leia este belo texto de 2 Reis, capítulo 6, está impresso aí para ficar mais fácil para a sua comodidade, no resumo da pregação. E o servo do homem de Deus, isto é, o assistente de Eliseu, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quanta coisa, meus queridos, que a gente não sabe. Quanta coisa que a gente não vê, os meios da proteção divina, mas nós sabemos que o Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós sabemos a partir de Hebreus 1,14 que os anjos são espíritos servos, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, isto é, nós crentes em Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso amado Senhor, o Salvador de nossas almas, é o comandante de um exército de anjos, poderosíssimo, portanto, que cumpre os seus mandados, e os seus mandados são de proteção dos seus servos. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu que o maligno não toca os crentes. É por isso que nós, irmãos, só não usufruímos de maior paz, porque somos lentos em crer em todas estas coisas que a Bíblia ensina. Se não fôssemos tão lentos em crer em tudo que a palavra de Deus revela, que paz, que grande paz usufruiríamos em todo momento. Eu perguntei para meus irmãos, quem é? Com quem ele se encontrou? Um homem com uma espada desembainhada na mão, que se apresentou como príncipe do exército do Senhor. As próximas colocações são muito importantes para a gente fazer esse retrato perfeito, que aceitou a sua adoração. Aceitou a sua adoração. O texto final do versículo 14 diz que Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. Ora, a Bíblia é muito clara. Existem anjos bons que obedecem a Deus e existe um contingente de anjos maus. O nosso Senhor referiu-se a eles como sendo o próprio reino de Satanás. Anjos bons não aceitam adoração. Veja as evidências bíblicas que estão aí citadas. Apocalipse 19:10 diz que, e não foi alguém assim desavisado,
Não foi alguém imaturo na fé, não foi um neófito. Foi o apóstolo João, testemunha ocular da ressurreição. Foi o apóstolo João aos 90 e tantos anos de idade, um homem maduro e, sobretudo, maduro na fé. O fato é que a presença do anjo era tal, o rebrilho do anjo, a grandeza do anjo era tal, que esse homem lançou-se aos seus pés para o adorar. O anjo o freou, disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, adora. O anjo não aceitou a adoração. Outro texto da mesma família de versículos, em Apocalipse 22, diz que outra vez, depois desta repreensão, João, passando por uma segunda experiência semelhante à primeira, prostrou-se aos pés do anjo para adorar, e o anjo de novo disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, adora a Deus. Anjos não aceitam adoração, mas o anjo com quem Josué encontrou-se fora de Jericó, aceitou. Josué prostrou-se diante dele e o adorou. Tem mais. Anjo que aceitou a sua adoração, anjo que lhe deu ordens. Tentando entender esse texto à luz de tudo que estava acontecendo naquele momento, Josué era o líder, o cabeça da nação. Moisés tinha transferido para ele aquela liderança, uma liderança grande, uma liderança, a palavra não seria outra, uma liderança grande. Há autoridade sobre o povo. Josué, nesse ponto, irmãos, demonstra para nós que ele não usurpa. Ele não poderia, pelo bem do próprio povo, sucumbir a qualquer tentativa de divisão da nação. Ele tinha de ser firme. Se outro líder se levantasse tentando usurpar a liderança da nação, ele tinha de ser firme, pelo bem, pela integridade do próprio povo. Mas você o vê agora prostrado, e veja que fala: que diz meu Senhor ao seu servo? Não houve a humildade dessas palavras? Não houve a reverência dessas palavras? Não atinge o seu ouvido? Quão reverentes são essas palavras? Prostrado ele diz: que diz meu Senhor ao seu servo? Era alguém a quem Josué devia serviço e sujeição. Para a gente terminar de identificar que foi com Jesus que Josué se encontrou, disse o príncipe do exército do Senhor, capítulo 5, versículo 15, disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Os arredores de Jericó não deviam ser um lugar muito santo, não. Os arredores de Jericó, a rigor, seriam um lugar que nós imaginaríamos como nada santo. Eu estava estudando esse texto e observando, por exemplo, o contraste entre a destruição de Jericó e a destruição da segunda cidade, a cidade de Ai. Quando Ai foi destruída, Deus deixou, por exemplo, Deus permitiu que os israelitas ficassem com o gado, não permitiu quanto ao gado de Jericó. Fui consultar os eruditos, os que sabem, eu não sei, fui consultar quem sabe. Acreditam alguns comentaristas que a idolatria em Jericó era tal era a invocação de demônios, o ajoelhar-se diante de ídolos, tal era a gravidade da coisa ali, que todos os animais tinham sido consagrados e dedicados a deuses e marcados com ferro quente em nome de deuses idólatras, o que os faria totalmente execráveis. A própria carcaça intrínseca, direi assim, do animal. Não é para imaginar que o arredor de Jericó era um lugar santo. Não era. Não era.
Era o lugar do trânsito, era o lugar onde dormiam as pessoas, os mercadores querendo entrar na cidade, o lugar onde estavam os animais, era o lugar onde era jogado fora o lixo, os corpos mortos dos animais. Sempre havia algum vale perto da cidade que ficava como uma espécie de lixo da cidade. Não havia nada de santo, sequer belo ali. No entanto, eu perguntei, com quem ele se encontrou? Um homem com a espada desembainhada na mão, que se apresentou como príncipe do exército do Senhor, que aceitou a sua adoração, que lhe deu ordens, e o mais notável é isto, cuja presença santificou o local onde estavam. A presença, repito, santificou o local onde estavam. Quando você entra para o seu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, este é um local santo porque é um momento santo, entende isso? Este é um local santo porque é um momento santo, é o lugar onde Deus vem ao seu encontro. Nós chamamos este ambiente onde estamos de salão de culto, inclusive para não invocar nenhuma interpretação equivocada. Eu não chamo isso aqui de altar, também resisto chamar de palco e resisto chamar esse ambiente de templo, embora eu saiba que em português, bem falado, templo cabe aqui. Prefiro um nome mais desvestido de conotações, mas poderia ser chamado de santuário, não por ser em si um ambiente santo, é apenas um ambiente, mas porque é o lugar onde Deus vem ao nosso encontro. É o lugar onde Deus vem ao nosso encontro. Lugares não são santos em si, mas a presença de Deus os santifica. Com quem Josué se encontrou? Você já sabe, foi com o Senhor Jesus. Agora é que eu tiro algumas lições. O que é que esse encontro significa, irmãos? O que esse encontro significa? Enquanto eu li esse texto, a primeira coisa que eu pensei, e reporto novamente ao hino que eu cantei, esse texto me ensina sobre a sensibilidade de Deus às nossas necessidades. Josué era um grande homem, disso não há dúvida. Josué foi um dos homens, um dos 72 que viu a própria presença divina sobre um pavimento que parecia pedra de jade, como está lá no livro do Êxodo. Josué foi o homem que viu as pragas do Egito. Josué foi o homem que viu o mar vermelho abrir-se para Israel e fechar-se sobre os egípcios. Josué foi o homem que comeu o pão do céu e que bebeu a água da rocha. Josué foi o homem que viu a serpente de bronze curar. A única explicação para isso, miraculosamente, os feridos pelas serpentes. Josué foi o homem que viu o monte Sinai fumegando porque Deus estava no seu topo. Josué foi o homem que viu o rio Jordão abrir-se para Israel passar. Josué foi um dos poucos, na verdade somente ele e Calebe, que viveram toda a história, desde a saída do Egito até a chegada a Canaã. Sim, mas com tudo isso ele não deixou de ser um homem semelhante a nós. Elias, diz a carta de Tiago, era um homem semelhante a nós e sujeito às mesmas fraquezas. Todas as coisas que Josué viu e viveu e testemunhou, não há dúvida que alimentavam e nutriam a sua fé, mas não fez com que ele deixasse de ser um ser humano. Continua olhando para esse texto, vendo Josué, olhando as muralhas, crendo que Deus iria fazer algo, mas imaginando, o que é que Deus vai fazer, Senhor? Se a minha interpretação deste homem está correta, ele tinha um peso, se não sobre o coração, certamente sobre os ombros. Responsabilidades, grandes por sinal, uma enorme missão. Deus não foi insensível a Josué na hora da sua necessidade. Deus não é insensível a nós nas nossas necessidades. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, Deus tem deixado para nos fazer bem por toda a peregrinação, não te deixarei, nem te desampararei. Deus não foi insensível, irmãos.
Pelo contrário, várias vezes, como eu estou estudando este livro agora de Josué, com a lupa, nos mínimos detalhes, assim que eu tenho feito esses dias, você vê Deus indo ao encontro dele. Volte aí no capítulo 1, eu não coloquei esse texto no seu resumo, é por demasiado extenso. Josué capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, apenas um detalhe, consegue imaginar o que isso representou para Josué no nível pessoal? O quanto Moisés era seu amigo, seu conselheiro, o quanto ele se apoiava em Moisés e na sabedoria e no conselho de Moisés e na liderança de Moisés, e agora não havia mais Moisés, Josué estava privado. Ele quase cantou: importará ao Senhor Jesus se a morte ferir o meu lar? O Senhor falou a Josué dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, passa este Jordão, a terra que dou. Versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, Josué 1,6, e tem bom ânimo. 7, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. 3 vezes, não por repetição. Deus não precisa ser repetitivo, talvez porque Josué precisava ouvir. Porque Deus não foi insensível às necessidades de Josué. Irmãos, não servimos a um Deus indiferente, não servimos a um Deus distante, não servimos a um Deus insensível, servimos a um Deus cujos olhos percorrem toda a terra, não nos perde de vista, para mostrar-se forte conosco na hora em que precisamos de sua força. Segunda lição que eu tiro desse texto: a presença protetora de Deus ao nosso redor. Essa imagem de Jesus Cristo em pé, com a espada desembainhada, deve inspirar ao nosso coração, irmãos, sentimentos de paz, sentimentos de confiança, de podermos descansar em Deus e usufruir, e dizer como escreveu o salmista no Salmo 3, versículo 3, porque tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e aquele que exalta, outra tradução diz, aquele que levanta a minha cabeça. Não é confortador saber que Deus é o seu protetor? Ora, mas se Deus é o meu protetor, por que foi que isso ou aquilo aconteceu? Mas exatamente esse é o raciocínio. Não teria acontecido sem a permissão do seu sábio protetor. Não elimina a presença do seu protetor de sua vida. Vocês já me ouviram dizer algumas vezes, de novo direi, o que importa, irmãos, não é como a gente vai sair de uma dificuldade, mas como nós vamos ser fiéis a Deus enquanto estamos vivendo uma dificuldade. Essa é a única coisa que realmente importa. Terceira reflexão que esse texto imprime em meu coração, eu disse, a primeira é a sensibilidade de Deus às nossas necessidades, a segunda é a presença protetora de Deus ao nosso redor, a terceira, irmãos, é a santidade de Deus que convoca o nosso serviço e a nossa adoração. A santidade de Deus que convoca o nosso serviço e a nossa adoração. Veja que, e você verá comigo na última colocação desta mensagem, que Deus veio ao encontro dele para dar-lhe orientações. Mas antes da orientação ser dada, e já experimentando paz, Josué se prostra e adora. A adoração não era um troco, não era um pagamento pela orientação. Senhor, eu não sei o que fazer, diga-me que eu vou te adorar. Não, antes de a orientação chegar, tão somente por estar na presença de Jesus Cristo, em toda a sua santidade, ele se prostra. O Deus, irmãos, de Josué é o nosso Deus. Vou te dar a dica de novo. O Deus de Josué é o nosso Deus. Josué o adorou e nós devemos adorá-lo.
Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Faça deste versículo o seu versículo de vida. Cada dia te bendirei. E no dia que eu estiver mal, cada dia te bendirei. E no dia que eu estiver sofrendo, cada dia te bendirei. E no dia que eu estiver em luto, cada dia te bendirei. E no dia que eu estiver aperreado, cada dia te bendirei. E no dia que eu estiver feliz, cada dia te bendirei. Cada dia te bendirei. E louvarei o teu nome. Veja que visão da vida eterna. Pelos séculos dos séculos, depois da morte, continuaremos louvando pelos séculos dos séculos e para sempre. A adoração, irmãos, não veio por causa da orientação ou do livramento ou de qualquer coisa das que Josué procurava obter, veio antes. A adoração não nasce dos favores que Deus nos dá, ou pelo menos não somente deles. Primeiro de tudo, ela nasce de quem Deus é. Quarta reflexão que este texto traz ao meu coração: a orientação de Deus que é encontrada quando nós estamos em comunhão com Ele. É isto que esta passagem significa, que Deus é sensível às nossas necessidades, que Deus é nosso protetor, dos salvos, dos verdadeiramente salvos, sim, em todo momento e circunstância, que a santidade de Deus convoca que você o sirva e que você o adore, e que a orientação de Deus é encontrada em comunhão com Ele. Volte ao texto bíblico agora, não está no impresso, nem no boletim, você vai ter que ver o texto na Bíblia Sagrada. Josué 5, 15, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo, e fez Josué assim. O que vem depois de 5:15? 6:1. E no tempo que esse livro foi escrito, não havia divisões, nem capítulos, nem versículos. Ou seja, abre parênteses. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. 6:2. Então disse, depois de Josué ter se prostrado, e depois da adoração ter sido oferecida, depois foi que o Senhor disse, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. E Deus deu, até o versículo 5, aquelas orientações que a gente conhece desde o tempo que a gente era matriculado no ministério infantil. Uma volta na cidade por dia, no 7º dia, 7 voltas, na 7ª volta, gritar. E na hora do grito, a muralha vai cair. Ok, nós sabemos que é assim porque a gente conhece a história. Imagine se no lugar de Josué, ouvindo isso, ele ia dizer, só vou, porque é Deus que está dizendo. Onde já, se grito fizesse parede cair, segunda-feira tinha sido bem mais rápido aqui na igreja, que foi a quebradeira de parede que foi aí do ministério infantil. Deus deu a ele uma orientação absolutamente inacreditável, desafiadora da razão. Meu tempo já terminou, eu vou apressar para a minha conclusão. Um teste de demonstração de fé, de convicção e de compromisso com Deus. Além e acima da razão. É como Naamã mergulhando no Rio Jordão. São coisas que em si não têm absolutamente nada a ver com o que Deus está objetivando, mas que tem a ver sim, porque tem a ver com o nosso coração demonstrar fé e honrar, inclusive com obediência, o nome do Senhor. Sem entrar em detalhes demasiados, em 1950, uma renomada arqueóloga inglesa chamada Kathleen Kenyon escavou a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade em camadas. Cada vez que ela era derrubada, eles construíam em cima da camada anterior. Ela escavou e examinou a Jericó que existiu por volta de 1440 a.C., aproximadamente esse período de Josué, e encontrou algumas coisas muito interessantes. Ela encontrou, por exemplo, dentro das casas, jarros queimados ainda cheios,
O que quer dizer que isso aconteceu na época da colheita e que a cidade foi sitiada, mas que o sítio durou pouco. Se tivesse durado muito, teriam comido os grãos que estavam nos jarros, queimados. Encontrou uma coisa curiosíssima, porque a muralha foi derrubada não de fora para dentro, que é o que acontece quando o inimigo o ataca. E inimigo, quando ataca, também derruba apenas o trecho da muralha suficiente para fazer uma penetração. Não. Encontrou a muralha toda derrubada e de dentro para fora. Só mais um detalhe. A muralha quase toda caiu, muito incomum, exceto um trecho correspondente a aproximadamente uma casa. Você sabe quem morava nessa casa? Esse grande acontecimento do passado, revelado na Escritura e externamente comprovado, e nós acreditaríamos mesmo que os arqueólogos não dissessem que aconteceu. Este fato do passado serve para nós observarmos, irmãos, que o mesmo Jesus que esteve com Josué é o Jesus que está conosco. Diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. O Jesus Cristo que antes de subir aos céus nos deixou a seguinte palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Senhor, muito obrigado por este culto e pela santa bênção de oferecermos ao Senhor a nossa adoração esta noite. Obrigado, Senhor, porque reuniste os teus servos aqui para falar ao nosso coração na tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nos abençoaste com a tua misericórdia. Obrigado pelos visitantes que estão conosco, Deus, e que todos sejamos por ti abençoados. Mas sobre todas as coisas, Deus, hoje te adoramos, porque o Jesus que esteve com Josué, naquela hora em que o seu coração estava pesado, é o Jesus que vem ao nosso coração todos os momentos. Que grande protetor que nós temos, teu próprio Filho é o nosso protetor. O comandante dos teus exércitos, ó Deus, é aquele que vela e zela pelo nosso bem. Pai, dá-nos graça de usufruir paz à altura de tão maravilhosa proteção. E dá-nos, ó Deus, a bênção do Senhor que nos acompanhe em todo momento. Obrigado, Senhor, mais uma vez, obrigado por este culto, e pedimos que o favor do Senhor que nos manifestaste continue conosco a cada dia, até o dia em que esse mesmo Jesus virá sobre as nuvens, nós o veremos, e Ele virá nos buscar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a companhia do Espírito Santo, seja com cada um dos santos de Deus, hoje e a cada dia, até o dia bendito em que estaremos para sempre com o Senhor. E que assim seja, em nome de Jesus, a Igreja de Deus diz: amém.